Povo carioca, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Estou aqui com a deputada Marta Rocha para a gente conversar sobre o nosso segundo projeto, a nossa segunda proposta para o povo carioca, que é cuidar das famílias que têm seus familiares, seus entes desaparecidos. No Rio de Janeiro, são 16 pessoas desaparecidas por dia. Nós nos deparamos com uma situação dessa e a deputada Marta Rocha, ela nos ajudou demais, nos conduzindo e nos orientando, principalmente com relação à Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que é uma grande conquista dessa nossa grande deputada. Eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco, por favor. Olha, Giovanni, eu tive a oportunidade de ser chefe da Polícia Civil e conheci de perto a necessidade de ter um espaço policial diferenciado para atender os familiares de pessoas desaparecidas. Quando você tem um homicídio, você tem aquela dor da perda, mas de alguma forma você tem a oportunidade de fazer a última homenagem, você tem a oportunidade de tocar a sua vida depois daquele episódio. O desaparecimento não. O desaparecimento cria um vácuo na vida dos familiares e o desaparecimento ele exige medidas emergenciais, ou seja, é errado se você chegar numa delegacia e alguém te dizer, não, você volta daqui a 48 horas. Não, desapareceu, procure imediatamente uma delegacia de polícia, seja ela qual for, preferencialmente a Delegacia de Descoberta de Paradeiro. E depois do registro de ocorrência, depois das medidas, as pessoas saem de casa, desaparecem por vários motivos, questão de saúde mental, questão da drogadização, da violência familiar, resultado também da prática de crime, né, às vezes vinculado aí ao homicídio. A gente vê isso muito na questão das mulheres vítimas de violência, né, os registros de desaparecimento de mulheres aumentou e por trás disso pode ter um feminicídio, mas é fundamental, e aí eu acho que você que já entendeu, você que está preparado para ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, você entendeu que não basta o registro de ocorrência. Você tem que criar uma rede de acolhimento, uma rede de proteção aos familiares de pessoas desaparecidas. E esse é um trabalho que a prefeitura tem que fazer, através da assistência social, através do apoio psicológico, através da atuação jurídica para buscar posteriormente, né, tudo aquilo que é necessário de apoio, de benefício, da declaração, né, oficial da morte daquela pessoa. Então, eu acho que essa sua ideia é algo que a cidade do Rio de Janeiro precisa, porque o maior número de desaparecimentos proporcionalmente está na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem que entender por que isso acontece, porque o estado tem 16 milhões de habitantes e a cidade do Rio de Janeiro tem quase 8 milhões de habitantes. Então, 50% da população do estado está concentrada na cidade do Rio de Janeiro. A senhora pontuou uma questão muito interessante que eu presenciei e eu vivi, que é a humanização da DDPA. É uma delegacia especializada extremamente humanizada, sensível, acessível a qualquer um da sociedade. Qualquer um que chegar na cidade da polícia hoje, bater na porta da DDPA, que é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, vai ser muito bem atendido e acolhido. E essa questão, nós nos deparamos também com paradigmas, podemos dizer assim, ou estigmas da nossa sociedade. Se sumiu, fez alguma coisa. E não é bem assim. Sim. Temos o caso do Davi, que sumiu 6 anos de idade, desde o dia 24 de janeiro na Barra. Temos casos de crianças de 10, 11, 12 anos, senhores de 84, 85 anos, jovens de 20, 17, 18. Então, são vidas que por trás dessas vidas existem famílias e existem circunstâncias, como por exemplo, tivemos um caso que a gente acompanhou que simplesmente o rapaz foi para um pagode e talvez por circunstâncias adversas e totalmente desproporcionais aconteceu o que aconteceu e eram jovens trabalhadores. E o que eu presenciei, o que eu vi também
é que nesse momento a família fica totalmente desequilibrada, sem chão, e aí não sabe, vou na delegacia, vou na internet, publico, vou no policial, vou no batalhão, vou aonde, o que eu faço? E aí há essa preocupação de construir essa rede de apoio e cuidado para os familiares para dar assistência social, que iria conduzir e ajudar essas pessoas a irem até a DDPA e prestarem um depoimento mais sensato, com mais provas, com mais informações e sem qualquer tipo de receio. A assistente social, ela traria também a questão de futuramente, caso venha a verificar o óbito, uma pensão por morte, um BPC-Loas, um benefício social, um aluguel social, e abriria para essas famílias que hoje, na verdade, na maioria das vezes, são famílias que estão em situações de vulnerabilidade social, a oportunidade. Por exemplo, no caso do Rodrigo, deixou 3 filhos. A oportunidade de trazer essas crianças para um mundo de oportunidades que até então, e diante da tragédia, só vai brotar dentro delas o ódio, a vingança, a dúvida, principalmente com relação à segurança e ao que o Estado pode proporcionar. Eu acho que tem 2 coisas que você falou que merecem destaque. Primeiro, que a Delegacia de Descoberta de Paradeiro é uma delegacia especializada. Isso quer dizer que os funcionários que ali estão, eles participam, além dos cursos naturais, né, de aperfeiçoamento, eles têm um curso específico para trabalhar ali. As ferramentas utilizadas pela delegacia, a delegacia, por exemplo, tem inclusive um projeto, né, um mecanismo de envelhecimento de uma imagem para tentar identificar como a pessoa estaria após algum tempo de desaparecido. A outra questão que você colocou é o vácuo que fica na família. Porque a família, na verdade, ela se sente impotente, ela não sabe o que fazer, né? Inicialmente, uma rede de amigos começa a distribuir pelos apps da vida, pelas páginas da rede social, aquela imagem, mas isso por si só não é suficiente. Existem medidas jurídicas e medidas técnicas que precisam ser adotadas pela polícia. Agora, se você tiver, desde o primeiro momento do registro de ocorrência até o final, seja com a solução ou não, um acompanhamento de uma assistente social e de um acompanhamento psicológico e, posteriormente, de um acompanhamento jurídico, você vai poder ajudar essa pessoa fora do ambiente policial. Porque o ambiente policial ele vai te dar resposta. Encontrei ou não encontrei. Ou encontrei, lamentavelmente, o desaparecimento virou um homicídio, né? Mas a assistência social, além de, no primeiro momento, ela vai estar acolhendo e fortalecendo essa família, num segundo momento, ela vai adotar todas as medidas da Previdência Social, né, de um benefício de prestação continuada, as medidas de acolhimento junto ao sistema da assistência social. Até a possibilidade, de vez em quando, pode acontecer a possibilidade das crianças terem que sair daquele bairro e mudar de escola, mudar de local por conta... E essa articulação com a rede de educação ou com o programa, por exemplo, de proteção à testemunha, né, ou de proteção familiar, né, isso vai acontecer. E é a assistência social que vai poder conduzir isso. Então, eu acho que é fundamental a gente criar esse sistema de acolhimento e proteção. Hoje a gente vê isso muito nos casos da violência contra a mulher. Você pode ir primeiro à delegacia e depois você é encaminhado a um centro de referência, ou você vai ao centro de referência e a equipe do centro de referência te acompanha à delegacia. Então, essa interlocução e essa via de mão dupla, a Polícia Civil está preparada para fazer. E eu acho que se você tem na prefeitura, e isso é uma ação típica da prefeitura, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um bom projeto, e eu tenho certeza que qualquer que seja o prefeito que seja eleito, ele vai olhar para esse projeto com um olhar, né, de aprovação, e o papel do vereador é isso, né? O papel do vereador é promover essa interlocução entre a sociedade civil e
a prefeitura e o gestor público. E acho que a diferença da sua candidatura, por isso é importante que as pessoas entendam o valor da sua candidatura, o quanto é importante te eleger como vereador, é que você não está nessa coisa genérica, né? Não, eu quero ajudar na saúde, na educação, na ciência social, não. Você está apresentando um projeto que é factível e necessário para o povo carioca. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado. E olha, dia 6 de outubro, 12300. Você já sabe, para vereador na cidade do Rio de Janeiro, cidadania na veia, Giovanni Santos, 12300. A gente conversou aqui, a senhora estava colocando para a gente, tem uma situação que eu vi que é o seguinte: quando desaparece, desapareceu, as famílias, às vezes já no terceiro casamento, aí o pai está no outro, aí vem cria um caos, porque o pai que está lá no outro casamento também quer agir, a mãe que está aqui quer agir, a avó que está com os netos, que foi o nosso caso, também quer agir, e aí o pai lá, que tá na vida dele lá, correndo atrás, já quer pegar foto, já quer ir para dentro da comunidade, falar com o traficante, aí a irmã já publica na internet, dá o telefone, daqui a pouco começa a receber telefone de gente praticando golpes. Tô com o seu irmão aqui, me paga 3 mil reais, olha, vem aqui na linha do trem de Manguinhos que eu vou te dar, que não sei o que, vem na linha do trem da Penha que eu vou te dar, que não sei o que, e assim, e aí alguém paga, aí não tem nada, aí o outro irmão que é um pouco mais valente já quer pegar foto, já quer ir direto agora para a comunidade, já quer chamar um policial que conhece para pegar patamo, para ir, cria um caos tão grande, um caos, cria um inferno, o negócio vira um caos tão grande que você não consegue ter fala. E essa questão, deputada, da gente ter uma secretaria, eu gosto muito dessa palavra, cuidado, sabe? Eu preciso de cuidado. E quando há essa vulnerabilidade, fala, eu preciso de cuidado, essa secretaria seria fundamental, porque a assistência social pegaria uma van, colocaria a família, levaria na delegacia, prestava os depoimentos, já teria uma equipe psicológica ajudando ali nas crianças, nos pais ou nos parentes mais vulneráveis, porque o negócio é um caos, todo mundo desequilibrado, uma dor, assim, descomunal. Você vê a dor das pessoas, as pessoas não sabem o que fazer. E aí tem a parte jurídica também, que pode já ajudar numa pensão por morte. No caso que a gente conviveu, a questão da pensão por morte, se trabalhou o tempo que teria que trabalhar de carteira assinada. E aí a questão também, se for o caso, porque às vezes o pai já faleceu, e aí a mãe vem a falecer, como eu tenho acompanhado a DDPA, e as crianças estão sozinhas. Não, na verdade, essa é uma dor avassaladora. E as famílias, elas tentam conviver com essa dor. E as respostas são as respostas que muitas vezes são confusas entre si, mas que refletem também o desejo de alguma forma de ajudar, né? Então, assim, por mais que seja confuso a situação que você narra, cada um quer ajudar de alguma maneira. Sim. Então, eu acho assim que o primeiro passo é entender da necessidade do registro de ocorrência. Sim. E não aceite o argumento que tem que esperar 24 a 48 horas, que isso é falso. O registro tem que ser feito imediatamente e as providências adotadas imediatamente. Olha, importante, hein, povo carioca? Se chegar na delegacia e disser que tem que esperar 48 horas, pode, com toda humildade, diga que foi Marta Rocha que mandou, porque isso não existe. É obrigatório o registro de ocorrência e que a polícia comece a adotar as medidas para imediatamente após o registro começar a buscar aquela pessoa desaparecida. Agora, volto a dizer, essa dor é tão avassaladora que a família precisa de cuidado, precisa de acolhimento, precisa de orientação, porque essa dor, utilizando um termo antigo, ela desbaratina a pessoa fica sem noção do que pode fazer ou do que deve fazer. Então, ter a criação, né, seja na Secretaria de Assistência Social, ou seja em outro espaço específico para isso, dessa rede de proteção,
com esse cuidado para tratar a família e, por via de consequência também, levar uma informação mais qualificada, né? Uma informação melhor, né? Olha, na verdade, foi aonde? Foi aqui, qual foi o horário? Porque a partir daí você vai poder buscar várias estratégias. E a família mais calma consegue dar alguns detalhes fundamentais para resolver. Se a pessoa estava tendo algum relacionamento, se estava com algum problema com alguma pessoa, eu acho que é fundamental essa estrutura. E a família pode não ter naquele momento a informação, mas ela sabe onde buscar a informação. Sim. Ela sabe quem é o melhor amigo, ela sabe quem conhece a nova namorada que estava com ele quando houve, de repente, uma briga, um incidente. Então, assim, quanto melhor for a informação, melhor vai ser a investigação. Perfeito. Não estou transferindo para a família a responsabilidade, não, por favor. O que eu estou querendo dizer apenas se eu tenho uma família acolhida, essa informação vai ser mais clara, esse registro vai ser de melhor qualidade, portanto, a investigação vai ser mais ágil, mais eficiente. E fundamental, né, deputada? A gente rompe o ciclo do ódio e da vingança. Sim. Eu estou dizendo isso para a senhora de lugar de fala. Eu perdi meu irmão, assassinado também, e a gente soube que ele foi assassinado 2, 3 dias depois. E a gente era muito novo e vivia em total condição de vulnerabilidade. E assim, é impressionante, porque é um momento que a família parece que fica leprosa. As pessoas que não são da família, não te conhecem, elas simplesmente não querem se meter porque acham que está se metendo com coisa errada e querem se proteger, às vezes nem por maldade, é proteção. E muitas das vezes eu parava no meio da rua e falava, caramba, onde que eu vou? E depois de alguns dias, o IML ainda era aqui na Frei Caneca, não aqui na Rua da Carioca, na Rua dos Inválidos. Rua dos Inválidos. E chegando lá, eu abri o corredor e estava lá, eu conheci o meu irmão simplesmente pelo braço. E foi uma luta descomunal, mas naquele momento veio a cena do que nós vivemos até ali e veio também uma sensação de alívio, como a senhora falou, tipo assim, terminou. Sim. Por mais doloroso que seja, e o que você fala é carregado de emoção, mas tem um princípio, meio e fim. Você tem um resultado. O que a questão do desaparecimento é quando você não consegue saber o que aconteceu. A pessoa não volta e você fica sem... A sua vida para. Sim. Né? A sua vida para. Né? A gente não... Você vê essas mães que vivem o resto das suas vidas em busca de seus filhos, porque a sua vida para. E no caso que você está contando, não é natural perder um filho. Não é natural. Não é natural perder um irmão numa situação de violência. Em nenhuma situação. Nem doença é natural, imagina numa situação de violência. Não é natural. Então, mais um motivo que a gente precisa que essas pessoas sejam acolhidas. Agora, o que você narrou demonstra a fragilidade da natureza humana. Né? As pessoas são medrosas, as pessoas nem procuram saber o que aconteceu. É mais ou menos uma receita, né? Bom, se morreu é porque alguma coisa errada estava fazendo, se desapareceu é porque alguma coisa... E não é isso. A pessoa pode ser vítima de um crime, a pessoa pode ser vítima de um sequestro, pode ser vítima de um homicídio. Não há justificativa para a morte, né? Se a pessoa cometeu um crime, a lei está aí, tem pena de prisão, tem regime fechado, tem um monte de coisa. Assim, a perda da vida, a violência pelas próprias mãos não pode ser justificativa para isso. Verdade. Então, que bom, né? Eu acho que a vida ela deixa sempre um lado que é um legado. Dessa dor que você teve, que sua mãe teve, que é uma dor avassaladora, você tirou disso um exemplo e te fez sensível para cuidar dos outros, para que os outros que passem
que passaram pelo que a sua mãe passou, para que essas mães possam ser acolhidas, já que a sua mãe não pôde ser. Eu tive a minha história tendo que enterrar os dois. Então, a vida me trouxe até aqui, né? E eu falei, o que eu vou fazer com o que a vida fez de mim? Então, quando me propus a vir como candidato a vereador, eu falei, eu quero fazer tudo aquilo que eu não tive, eu quero proporcionar para a sociedade carioca. Todo aquele carinho que eu tive e apoio para eu chegar até aqui, eu quero ser grato. Todo voto que eu tiver, eu quero honrar. Toda pessoa que eu puder ajudar, toda família, toda criança que eu puder tirar do coração dela de que ela tem que vingar a morte do seu ente querido. Sim. A família é tomada de tamanha vingança, e eu fui no enterro recentemente, eu ouvi um dos parentes falando, eu vou buscar. Aonde ele estiver, eu vou buscar. Quem fez isso com meu irmão, eu vou buscar. E aí eu chamei ele e contei toda essa situação também. Deputada, eu acho que o Rio precisa de cuidado. O povo carioca precisa de cuidado. Cuidado é uma via de mão dupla. Se você se sente cuidado, você quer cuidar, né? Sim, o cuidado, ele gera isso dentro de nós, né? Então é isso que eu quero construir. É uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem. Vou ajudar outra pessoa ali na frente, com isso a sociedade vai melhorando e a gente vai vencendo, né, essa desigualdade social que é tão injusta e que a gente não pode aceitar. E nesse momento, a gente encerrando aqui, eu tenho encontrado algumas pessoas, e algumas pessoas que me conheceram quando eu era um morador de rua, quando eu dormi na rua, quando eu pedi esmola, quando eu estava no colégio interno, quando eu estava com meu irmão assassinado, quando eu estava com minha mãe falecida, essa vida toda que eu tive. E aí eles me olham hoje e falam, nossa, João, você é candidato? Como é que você conseguiu? E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que milagre não se explica, se vive. E eu estou vivendo o meu milagre aqui. E espero que o meu milagre faça florescer outros Giovannes com mais cidadania. E eu gosto muito que uma vez, deputada, isso é uma intimidade muito forte minha, que estava dando tudo errado na minha vida. Tudo. Eu não consegui emprego, minha mãe faleceu, meu irmão foi assassinado. E tudo errado. Eu peguei uma tela, coloquei alguns óculos e fui vender. Copacabana e Ipanema. Naquele dia eu não vendi nenhum óculos. Eu não tinha dinheiro nem para voltar para Bangu. E tinha um moço, e sinceramente eu estava prestes a dar cabo da minha vida, porque para mim não fazia sentido nenhum. E aí eu falei, Senhor, me dá Deus, fala comigo, porque é a última vez. E eu era jovem, a gente está falando aqui de um jovem de 16, 17 anos, não estou falando de um adulto. Já estou 43, e eu vi um senhor muito simples, ele era amputado, e ele estava fazendo, antigamente tinha muito aquelas plaquinhas com significados do seu nome, né? Vendia muito há uns 20, 30 anos atrás. E estava lá, Giovanni, né? E eu falei, eu olhei, estava brilhoso, eu falei, e fui ler, estava lá, Giovanni é João em italiano, né? E João em italiano, e João significa possui a graça de Deus. Olha, meu povo do Rio, dia 6 de outubro, vote 1, 2, 3, 0, 0. Cidadania na veia! Valeu. Deputada. Tá bom? Obrigado, viu? Tá tudo certo, viu, menino? Obrigado Força demais. Força e fé.